Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai falar a área de um triângulo. Pessoal, é um assunto bom e fácil. Por quê? Ele é um assunto muito estudado. A gente vê muito ele em concursos públicos, tá? E Enem também. Então ele é uma coisa básica, mas porém de muita observação. Tem gente que olha e diz, olha, mexer com triângulo, mexer com área é difícil. Não, nós temos que saber sempre as regras, tá? Sabendo as regras é a coisa mais simples. Então, olha aí, vamos lá. A área de um triângulo pode ser calculada através das medidas da base e da altura da figura. Tudo bem? Então, lembre-se que o triângulo é uma figura geométrica plana, formada por três lados. Contudo, há diversas maneiras de calcular a área de um triângulo. Então, quando a gente fala, pessoal, há diversas maneiras. Vocês lembrem-se que não há só uma única maneira. Chegar ali, não. A área é igual B vezes C, B vezes H, base vezes altura. Não. Há diversas maneiras, tá? No ensino fundamental, a gente vê de uma maneira, tá? A área, base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, aí vai mudando. Já lá quando vai para o sétimo, oitavo ano, vai mudando sempre a figura e a posição de ser multiplicado, as fórmulas, tá? Então, quando ele fala diversas, é porque existe várias maneiras. Então, vamos lá, continuando. Contudo, há diversas maneiras, vou até repetir, de calcular a área de um triângulo, sendo que a escolha é feita de acordo com os dados conhecidos no problema. Então, olha aí, cada problema tem os seus dados, tudo bem? Tem uma fórmula. Não é que a mesma fórmula vai servir para o outro, não. Cada um tem a sua fórmula, tudo bem? Então, vamos lá. Acontecendo que muitas vezes não temos todas as medidas necessárias para fazer esse cálculo. Nestes casos, devemos identificar o tipo de triângulo, retângulo, equilátero, isósceles ou escaleno, e levar em consideração as suas características e propriedades para encontrar as medidas que é necessárias, tá? Que necessitamos naquele momento ali, para a gente fazer o cálculo. Porque tem hora assim que a gente pega um triângulo, a gente não sabe se o triângulo é retângulo. A gente olha lá, o aluno, ele olha assim e diz, esse triângulo aqui é o quê? É retângulo? É equilátero? É isósceles? É escaleno? Às vezes ele fica pensando, qual será a fórmula desse triângulo? Não sei. Então, as regras a gente está sempre praticando. A matemática, ela tem que estar sempre em prática. Não é só a gente estudar em sala de aula. Quando a gente fica só na sala, a gente fica só movimentado aquilo. Sai, esquece, aí quando volta no outro dia, lembrei. Não. Lembrou, tudo bem, mas se não praticar, com o passar do tempo a gente esquece, tá? 15 dias, 20 dias, se você não prestar bem atenção, você fica esquecendo alguma coisa e ali você passa batido. Então vamos lá, continuando. Então, olha aí, um dos triângulos. Como calcular a área de um triângulo? Na maioria das situações, usamos as medidas da base e da altura de um triângulo para calcular a sua área. Então, vocês olhem bem nessa figura. Ela está demonstrando tudo para vocês. E aí não tem como usar outro método mais simples. Esse é um daqueles métodos que a gente usa muito, tá? Lá no sexto ano, no sétimo, então a gente está dando aquele ponto inicial. Só que eu vou mostrar mais à frente aí, tá? Coisas de nono, ensino médio, para que a gente relembra alguns deles momentaneamente. Tudo bem? Então vamos lá. De um triângulo, na maioria das situações, usamos as medidas da base e da altura de um triângulo para calcular a sua área. Considere o triângulo representado abaixo. A sua área, né, será calculada usando a seguinte fórmula. Então, olha aí. Nós temos aí sendo quem? A área. A área é quem? A área do triângulo.
Quem é o B? O B é representado como base. Está bem ali abaixo do triângulo. A letra H, ela é representada como altura. Então, aí nós temos a fórmula. A área é igual a B vezes H dividido por 2. Tudo bem? Então, olha aí. A gente já começa a subir mais alguma coisa. A área do triângulo retângulo é a mesma situação do que a gente viu agora. O triângulo retângulo possui um ângulo retor de 90 graus e dois ângulos agudos menores que 90 graus. Desta maneira, das três alturas de um triângulo retângulo, duas coincidem com os lados desse triângulo. Além disso, se conhecermos dois lados de um triângulo retângulo, usando o teorema de Pitágoras, tá? Facilmente encontramos o terceiro lado. Então, nesse caso aí, pessoal, é só vocês observarem aí. Olha o primeiro desenho, tá? Vocês vão ver o triângulo retângulo. Ele foi separado aqui. Eu separei ele com essa parte vermelha, tá? Eu sinalizei. Então, aí eu vou procurar saber quem é minha base, tá? O comprimento, que no caso aí eu vou estar procurando base e comprimento, dividido por 2. Tá? Nesse caso aí, vai ficar mais simples a gente fazer. Já o primeiro, ele vai ficar sendo a área vezes a altura dividido por 2. Então, observe aí que nós vamos sempre estar trocando. Então, vamos lá. Nesse caso aí, agora nós vamos falar do triângulo equilátero. Como nós estamos falando de reta, vamos falar de outros também, não só de um só. O triângulo equilátero, também chamado de equiângulo, tá? É um tipo de triângulo que possui todos os lados e ângulos internos congruentes, com a mesma medida, tá? Quando eu botei a mesma medida, é com a mesma medida. Nesse tipo de triângulo, quando conhecemos apenas a medida do lado, podemos usar o teorema de Pitágoras para encontrar a medida da altura. Então, nesse caso aí, a gente tem que ficar muito atento, tá? A gente fica prestando atenção, mas ele diz lá, o triângulo possui todos os lados e um ângulo interno, congruente com a mesma medida. Então, você pega um triângulo, aqui, um exemplo, do ponto A ao ponto B tem 5, do ponto B ao ponto C, 5, do ponto C ao ponto A, 5 também. Então, quer dizer, as medidas deles são iguais. Tudo bem? Então, esses tipos de triângulo são chamados de triângulos equiláteros. Então, vamos lá, continuando. A altura, nesse caso, divide outros dois triângulos congruentes, considerando um desses triângulos e que seus lados são L e H, ou seja, a altura, tá? E o L dividido para 2, ou seja, o lado relativo à altura fica dividido ao meio. Ficamos assim então, vejamos. Olha aí. Assim, substituindo o valor encontrado para a altura na fórmula da área. Ou seja, observe aí, pessoal, que esse triângulo aí, ele é bem simples. Porém, nós vamos procurar a altura, tá? Observe que nós temos aí o L, a largura dele, tá? Que naquele primeiro momento nós fazemos como base. Mas já nesse outro caso aqui, ele vai ficar com a largura dele, tá? Então, aí nós temos a área é igual a largura vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a minha área aí é a raiz de 3 sobre 4 L elevado ao quadrado, tá? É outra fórmula que nós também temos que prestar atenção nesse momento aí, quando a gente estiver fazendo isso. E aí nós também temos o triângulo isósceles. Esse aí é fácil demais. É um tipo de triângulo que possui dois lados e dois ângulos internos congruentes. Para calcular a área do triângulo isósceles, utiliza-se a fórmula básica para um triângulo qualquer. Quando queremos calcular a área de um triângulo isósceles e não conhecemos a medida da altura,
também podemos usar o Teorema de Pitágoras para encontrar essa medida. Então, nesse caso, pessoal, fica fácil da gente ver, tá? Não é muito difícil. O que é que eu posso fazer? Vamos lá, vou botar um exemplo agora, mostrar aí um exemplo, como ele é bem mais simples. Então, olha aí. Nesse exemplo aí, calcule a área de um triângulo isósceles, representado na figura abaixo. Então, olha aí, nós temos aí um triângulo de A a B, de B a C e C a A. De A a B eu tenho quanto? 10. De B a C, 12. Minha largura. Mas a minha altura aí, olha, as minhas alturas laterais, nós temos 10 centímetros cada um. A minha largura embaixo, 12 centímetros, certo? Então vamos lá. Então observe aí. Eu vou usar nele o Teorema de Pitágoras. Para calcular a área do triângulo usando a fórmula básica, precisamos conhecer a medida da altura, tá? É a primeira coisa que nós temos que saber. Que nesse momento aí, ele não mostra a altura, ele mostra as outras medidas. Então observe aí, olha, que é o centro do triângulo, ele não mostrou, ele não identificou a altura, só a letra H e um ângulo de 90 graus lá embaixo. Tudo bem? Então vamos lá. Precisamos conhecer a medida da altura, considerando a base, tá, como lado de diferente medida. Iremos calcular a altura relativa a esse lado. É como se a gente separasse, tá, o triângulo aí ao meio e ele ficasse dois triângulos diferenciados. Lembrando que a altura, nesse caso, divide o lado em duas partes iguais. Usaremos o Teorema de Pitágoras para calcular a sua medida. Ou seja, observe que ele ficou assim, ó, o triângulo. Então, quando ele corta aqui na altura, é como se ele pegasse o triângulo aqui e dividisse ele ao meio. Uma parte para um lado e outra parte para o outro, tá? A gente vai usar só um lado daquele triângulo, sendo o outro triângulo já formado. Tudo bem? Então, olha lá. Então, nesse caso aí, nós vamos usar a parte do lado direito, que vocês estão vendo na tela. De A a C, tá? Que nós temos 10. E a base lá, que era 12, agora ela vai ficar valendo 6. Tudo bem? Então, usando o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter 10 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar na ordem tudo que tem letra antes da igualdade. Os números que não têm letra após a igualdade. Então, 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. Como eles foram trocados em situações diversas, colocamos na ordem principal. Então, meu H ao quadrado é igual a 100 menos 36. H ao quadrado é igual a 64. Ou seja, como o meu H é quadrado, eu vou tornar ele uma raiz quadrada. Então, a altura é igual a raiz quadrada de 64 igual a 8, certo? Então, aí eu vou saber logo que a minha fórmula vai estar correta. Então, A igual B vezes H dividido para 2. Ou seja, 12 vezes 8 dividido para 2. Então, minha altura aí vai ser o A igual a 48 centímetros quadrado. Então, pessoal, é uma aula simples e fácil. Usando o Teorema de Pitágoras, a gente resolve qualquer situação. É uma das matérias mais simples e da área mais simples da matemática, tá? Olha lá. Então, nossa aula de hoje foi essa, básica. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.